a Cecília, que é uma jornalista especializada em segurança pública. Seja muito bem-vinda ao A Crítica Brasil. Boa noite para você. Boa noite. A gente mostrou ainda há pouco com o nosso repórter Bruno, né, a situação, o caos causado pela operação, os resultados de pelo menos 64 mortes. Havia como evitar que tantas mortes ocorressem, que a letalidade chegasse a esse ponto, ou é um efeito colateral diante da própria reação e estrutura de armamento que os grupos criminosos já têm hoje? Então, quando a gente faz esse tipo de operação, né, quando há o planejamento desse tipo de operação, precisa se levar em consideração que essa operação é numa área densamente populada e também precisa entender o que te espera, né? Então, a dimensão da operação de hoje, ela mostra que o Rio de Janeiro ainda opera naquela lógica 1980, 1990, produzindo inclusive as mesmas imagens, né? Então, é o retrato de um Estado que realmente substitui a política pública de segurança por medidas que são apenas um espetáculo bélico. E quando a gente pensa nessa coisa do seria possível evitar, como é que a gente poderia fazer, e você mencionou essa coisa do efeito colateral, eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente não pode deixar passar, porque só esse ano a gente já tem mais de 120 agentes públicos de segurança baleados. E só nessa operação houve 4 policiais mortos. Então, o Estado precisa cuidar dos seus agentes. Eu tenho certeza que a família desse policial não concorda que essa operação foi bem sucedida e que a vida do seu ente querido poderia ser retratada como um efeito colateral. E existem possibilidades de fazer operações de forma diferente, como a gente viu recentemente em São Paulo, numa operação muito bem articulada contra o PCC, numa avenida riquíssima de São Paulo e que não foi disparado nenhum tiro. Então, a gente sabe que é possível. Então, a gente precisa, de fato, evitar que esse tipo de operação, que deixou esses policiais mortos, 4 moradores mortos, uma moradora numa academia baleada, isso precisa ser levado em consideração quando a gente calcula esse tipo de ação. Cecília, o que nós vimos hoje é muito impressionante, né? Nós falávamos há pouco sobre drones utilizados e a gente percebe que essas facções exibem um poder de fogo comparável às forças regulares. Em que ponto você acha que o Estado perdeu o controle sobre isso? Olha, essa é uma pergunta boa, porque eu até mencionei que parece que a gente ainda está em 1980, 1980, repetindo as mesmas soluções que a gente já viu que deu errado, né? A gente continua tentando repetir isso, esperando um resultado diferente. E esse exemplo que você deu sobre o armamento, os drones, isso foi evoluindo, né? E a gente precisa de políticas que realmente levem isso em consideração. E quando eu falo políticas, eu não estou falando de uma coisa abstrata, mas eu estou falando, inclusive, do planejamento dessas ações. A gente sabe que o tráfico não é uma atividade local. Não tem Comando Vermelho só no Rio de Janeiro, ele está espalhado no país todo, na América Latina, é o mesmo com outras facções que estão presentes em outros países. Então, essas ações contra o tráfico, para poder ter de fato resultado, elas precisam ser coordenadas pelo governo federal em conjunto com os estados, para que isso seja realmente levado em consideração. Olha, tem Comando Vermelho em tal, tal, tal estado, esses estados precisam trabalhar em conjunto e ainda levando em consideração o intercâmbio do Brasil com os outros países, porque o tráfico é uma atividade internacional. Então, achar que uma operação numa localidade vai dar um efeito que realmente vai dar um baque no tráfico é realmente apostar em uma coisa que não faz sentido, né? E é possível que isso tenha sentido. Quando a gente pensa, o que a gente pode fazer então para que a coisa funcione? A gente precisa apostar em medidas que ataquem os fluxos financeiros e patrimoniais dessas facções. A gente precisa de medidas para poder fortalecer as corregedorias e também fazer um combate à corrupção realmente efetivo, porque a gente sabe que esse tipo de evolução do crime, ela não é feita sem a corrupção de agentes públicos não apenas de segurança, mas também de outras esferas, que permitem que o tráfico chegue a esse ponto.
A gente acompanhou ainda há pouco a divulgação de uma nota do governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Segurança, dizendo que todos os protocolos exigidos, inclusive pelo STF, regulados pelo STF, foram cumpridos. Com esse episódio que a gente viu hoje, é possível que existam protocolos e diretrizes que podem ser revistos a partir dessa operação? Eu realmente acredito que é possível você poupar a vida, inclusive dos agentes de segurança pelos quais você tem responsabilidade, né. Então, assim, que protocolos que você seguiu à risca e que tem esse número de vítimas policiais, moradores, gente que estava passando pela rua, porque ainda tem um monte de bala perdida. Que tipo de protocolo que é seguido e que dá esse efeito, entre muitas aspas, colateral, né? Alguma coisa está fora da ordem nesse protocolo, então. Então, esse protocolo precisa ser revisto, porque não tem como isso ser um resultado considerado bom, ser considerado um sucesso, levando em consideração que é isso, dezenas de famílias foram destruídas hoje, como eu falei. Tem as famílias dos policiais, as famílias dos moradores, todas essas famílias que deixaram de ir para a escola, de pegar ônibus, de ir trabalhar, de ir para suas consultas, tudo isso foi afetado hoje. Como é que uma operação que foi, né, tecnicamente planejada, seguindo protocolos, consegue parar uma cidade do tamanho da cidade do Rio de Janeiro? Porque hoje muita gente não saiu de casa, não estou falando de um bairro, 2, 3, 4, eu estou falando de regiões inteiras, de um município densamente populado e onde 20% da cidade é dominada por algum grupo criminoso. Então, assim, que tipo de protocolo é esse? Cecília, eu vou tomar a liberdade de puxar dois assuntos aqui contigo. O primeiro é sobre a intervenção federal. A última ocorrida no Rio foi em 2018, durou 10 meses. O que é que você acha sobre isso neste momento, necessária ou não? E a outra é o que essa experiência fluminense pode ensinar para o restante do país que vê o crime organizado avançar também em outras capitais? Muito boas as suas perguntas. Então, a gente teve a intervenção federal, a gente teve, né, a GLO algumas vezes, a gente teve o envio de Força Nacional, e todas essas ações, elas não deram em nada. Tanto é que a gente está aqui mais uma vez conversando sobre esse assunto, né? E isso mostra que apostar em medidas que não deram certo outras vezes, de novo, não tem como a gente esperar um resultado diferente. Eu falei aqui sobre como é possível a gente conseguir realmente medidas que sejam eficazes e que devem ser focadas, inclusive, em entender a abrangência dessas facções para além, né, das barreiras estaduais, mas também pensando no aspecto financeiro dessas organizações, que é o que faz ela movimentar. Nenhuma empresa cresce se ela não tiver dinheiro. Então, ali é o coração de onde deveria ser sufocado, como a gente viu nessa grande operação contra o PCC recentemente. E pensando no que os outros estados devem pensar, né, em sua segurança, quando vê essa grande expansão, é pensar que realmente é muito importante que a gente aposte em soluções que sejam realmente conversadas com outros estados, porque o Rio de Janeiro já passou por isso, São Paulo já passou por isso, Bahia está passando por isso, e outros estados passam por coisas semelhantes. Então, a gente consegue visualizar o que não está funcionando para poder tomar decisões diferentes. Algumas medidas, elas são tomadas em um jeito que eu diria assim que elas não enfraquecem o crime organizado, elas ajudam o crime a se reorganizar, né, que é o caso desse tipo de operação, que se concentra em determinada região e, obviamente, aquele problema não está solucionado, ele vai se espalhar, ele vai se concentrar em outras áreas e no próximo ciclo dessas operações, essa operação vai ser em outra região. Ou seja, a gente está espalhando este problema e não está resolvendo nada, que é, inclusive, essa situação. Tudo que a gente fez contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro durante todas essas décadas, que é isso? Isso não começou agora, isso vem de 30, quase 40 anos para cá. E hoje, qual que é o resultado? O Comando Vermelho não está só no Rio de Janeiro, ele está no país inteiro, em todos os países da América Latina. Então, a gente já sabe que o modo como a gente vem agindo não está funcionando. Então, se a gente não trabalhar essas soluções de modo coordenado entre os estados e os países... Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!